Olá pessoal, capítulo 19 de Lucas fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele pede para que peguem um jumentinho, e esse jumentinho nunca havia sido montado por homem nenhum, e nesse jumentinho ele para de frente ao Monte das Oliveiras. Betfagé, uma aldeia muito próxima ao Monte das Oliveiras, na entrada de Jerusalém. E Jerusalém não entende ainda, não sabe quem é o Machia, o Filho do Eterno. E algumas pessoas já sabiam, né? Haviam discípulos que já sabiam, mas o sistema religioso, ele não sabia, ele não conhecia, ele não compreendia como era que deveria acontecer, como as coisas deveriam acontecer. Então, muitas pessoas ali deviam estar com os ramos, né? Seus ramos de oliveiras, recebendo o Machia. Como estavam? Muitas pessoas os receberam assim, fizeram muita festa. Mas Jesus, o Machia, falando Jesus, o nome mais conhecido, mas muita gente sabe que eu não chamo esse nome, por conta que esse nome é um nome que não tem sentido nenhum. Mas enfim, depois a gente chega nesse assunto em outro vídeo. Mas o Machia, Jesus, eu vou falar o Machia, vou ficar trocando até vocês compreenderem de quem eu estou falando. O Machia, que é o Messias, o Filho de Deus, adentrou, iria adentrar, né? Só que antes de adentrar, e ele adentrou no jumentinho, sentado no jumentinho, mas antes de adentrar, tem uma passagem interessante da qual eu quero falar com vocês hoje. Ele lamentou, pessoal. Foi. Jesus, o Machia, ele lamentou. Ele disse: ai de vocês que não entenderam, não compreenderam, não receberam o Machia. E a paz que vocês deveriam ter, vocês não terão. Muitas nações vão entrincheirar, vão encurtar vocês, vão cercar vocês e não haverá paz, haverá muita destruição. Logo após isso, ele adentra no templo e tira dali os mercadores e faz aquilo tudo, né? Expulsa os mercadores do templo, pessoas que depois a gente vai falar sobre esse assunto também, vendiam, né, os animais para sacrifício, como se isso fosse um comércio, né? Como se o perdão fosse algo que você pudesse comprar rapidamente e receber o perdão de Deus. E as pessoas não compreenderam de fato o que é a metanoia, o que é a techuvá, o que é o caminho de retorno a Deus, né? Então, eu quero voltar a essa parte onde Jesus lamenta pelo povo não conhecer de fato quem é o Machia, quem é que trazia a paz de verdade. E muitos discípulos, né? Ali ele tinha muitas pessoas que estavam em volta dele, o que o receberam com os raminhos, e eles falando, né? Eles falavam que bendito seja o Filho de Deus, o que traz a paz, bendito seja, né? Eles falavam muito alto, né? Eles comemoravam recebendo aqueles que sabiam, né? Mas os religiosos da época, eu não vou dizer os fariseus, né? Que a Bíblia chama de fariseus, mas o próprio Jesus era fariseu. Esse assunto também, depois a gente vai adentrar com mais profundidade para as pessoas que não entendem ainda que são os fariseus, né? Mas a gente vai falar desse assunto. Mas voltando, os fariseus, os religiosos da época, os escribas, mestres da lei, vendo o povo aclamar ele, não como somente um mestre da lei, mas como filho de Deus, como Machia, como ungido de Deus que ia trazer a paz à terra, e que ia trazer a salvação ao povo. Os mestres da lei falaram assim:
Porque você não repreende eles, porque você deixa eles falarem isso de você. Porque daqui a pouco, se você se intitular filho de Deus realmente, você vai ter que ser crucificado, né? Praticamente eles disseram isso. E aí Jesus falou assim, ó, se eu não vou repreendê-los, se eu repreendê-los, as pedras falarão. Enfim, eu quero falar para vocês que quando Jesus adentrou e o povo aclamou ele, e a maioria de Israel religiosa, né? Tô falando do povo, estou falando do povo que segue uma religião cegamente, sem compreender o que é realmente a palavra de Deus. Isso acontece em todas as religiões, pessoal. E Deus adentrou o templo, um templo religioso, onde a religião deles, né, habitava ali, onde era o significado máximo ali para eles, né? Porque não era o significado máximo o templo. Até hoje o Muro das Lamentações é um significado máximo para eles, mas eles não compreenderam que o Mashiach, ele pode estar dentro de nós, né? Enfim, seguindo no processo, o que Jesus falou assim, as pedras falarão, se eu mandar eles, se eles se escalarem, as pedras clamarão e falarão, né? Pois bem, Jesus profetizou aquele templo ali que ele seria destruído e construído em 3 dias, né? Que foi considerado outra aberração da religião pelo qual Jesus também foi crucificado. E ele estava falando dele mesmo, né, do templo dele mesmo. Mas também, 70 anos após a vinda do Mashiach, aquele templo que Jesus disse que seria destruído, foi destruído de fato. Foi destruído e o ouro que foi derretido foi roubado, né? O pessoal queria derreter. Não, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, né? E as pedras realmente ruíram e foi destruído o templo da religião, gente. Não foi destruído o templo de Deus. Foi destruído o templo de Deus, que era Jesus, e foi reconstruído em 3 dias. Isso o próprio Deus permitiu, porque enviou o seu Filho para isso. Então, pessoal, as pedras falam. Como assim as pedras falam? Sim, as pedras falam, pessoal. Quando nós vemos as ruínas, a gente vê que ali houve uma construção e que foi destruída. Pelo quê? Por alguma coisa. No mundo antigo e na Bíblia a gente vê também muitas cidades citadas, e nas Bíblias mais antigas haviam esses mapas localizando essas cidades, lado de cada cidade, de cada aldeia, né? E hoje em dia são só ruínas, né? Se você for em Israel visitar, são ruínas. Cidades antigas viraram monturos, pedras. Às vezes, algumas cidades não nascem nem planta não nasce mais, né? Como as cidades de aquelas cidades que foram queimadas, que agora me deu um branco agora, enfim, aquelas cidades que foram destruídas, né? Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo e enxofre. Que todo mundo que vai nessas localizações onde a Bíblia descreve que elas estavam, o solo é rico em enxofre, porque a Bíblia fala que bolas de fogo, de enxofre, caíram do céu e queimaram todas as pessoas ali. Enfim, hoje, pessoal, o que eu quero falar é o seguinte: no nosso tempo, atualmente, as pedras falam. Sim, pessoal, as pedras falam. Nós vemos o movimento, né, de urbanização das áreas. Como é que ele acontece, né? As cidades são construídas, os prédios são construídos, as construções para o bem do povo, da população, daquela sociedade, daquela comunidade, daquela região, certo? Cidades, casas, monumentos, prédios estatais, enfim. E hoje o que acontece? Muitas cidades, o nível de urbanização cresceu
e os centros vão sendo abandonados, mas as periferias vão crescendo. Olha só, toda cidade ela começa do centro para as periferias, né? O crescimento urbano, né? A modernização, ela sempre acontece do centro para as periferias. E isso é lógico, é o básico, né? Tanto é que as periferias vão sofrendo não, vão se organizando e as melhorias vão vindo e a cidade vai ficando cada vez maior e cada vez mais moradores, mais organizada, né? E essa organização da sociedade, né, o Estado, ele é essa organização da sociedade civil hoje em dia, que existem leis, existem regras, então o povo paga os impostos, paga os tributos, a cidade vai crescendo, se modernizando. Só que o que acontece, pessoal? Quando as pessoas começam a se aglomerarem nos centros urbanos, esses centros ficam movimentados. O que o movimento e a circulação de pessoas traz? Dinheiro, o mercado cresce, as oportunidades crescem, mas crescem também a violência, cresce também enfim, a violência, né, como um todo, o crime, o roubo, o furto, a violência como um todo. E mais pessoas vão envelhecendo e vão procurando locais mais tranquilos, né, onde elas possam se deslocar, mas onde elas possam ter acesso fácil também a, aos produtos, né, e aos manufaturados, aos produtos, digamos assim, industrializados, né? No supermercado, vai no supermercado fácil. Então, tudo isso a gente encontra nos centros urbanos, aglomerados nos centros urbanos. Só que a gente está vendo um fenômeno que não é novo, é muito antigo, e em todas as cidades, em todas as capitais, todas as cidades do Brasil. Os centros urbanos da sua cidade, por exemplo, ele está sendo abandonado, pessoal. Por quê? Foi um lugar onde houve muita aglomeração, houve comércio e o comércio talvez cresceu tanto e ficou caro, né? Então os comerciantes vão procurando as periferias, que é para onde as pessoas vão buscando também as suas casas, as suas moradias, né? Então o comércio ele tem que ir para as periferias. E o braço do Estado ele tem que aumentar de forma a alcançar também essas periferias, tanto nas melhorias quanto na arrecadação dos impostos e dos tributos. Porque o Estado ele é a organização civil da sociedade e ele tem trabalhos a desenvolver com a comunidade, com a sociedade, né? E também tem que arrecadar, pessoal. Só que quando cresce a violência e o Estado não contém, então o povo vai se afastando dos centros, né? Centros urbanos, para locais mais tranquilos. E aí nas periferias também vai crescendo a violência, só que, repare bem, o sentido é do centro para as periferias. E aí o que vai acontecendo com o centro, pessoal? Vai virando um grande cemitério, um grande local desabitado por conta dos altos preços dos aluguéis, por conta da violência. Muita gente sabe que existem nos centros das principais cidades do Brasil, nas capitais, existem núcleos de pessoas que vão vivendo nesses locais abandonados, prédios abandonados, apartamentos abandonados, formando ali os usuários de droga, as pessoas que vão utilizando aquelas áreas ali para prostituição, né, para uso de drogas, né, que se chama ali as ilhas de comércio, de tráfico de drogas, enfim, de corrupção, de tudo enquanto ali existe, de tudo quanto é ruim. Primeiro acontece nesses centros. E o povo de bem, né, as famílias vão se afastando desses locais, né, procurando locais, espaços mais tranquilos e vão crescendo, enfim. O que acontece, pessoal? Os centros, eles representam o principal, o foco do poder público, poder estatal, né? Digamos assim, seria o cérebro, o início, o começo
da sociedade civil organizada em cidades, ok? Se organizando ali naquela cidade e crescendo os seus membros para as periferias. Só que o que acontece, pessoal? Onde primeiro as pessoas abandonam a palavra de Deus, as instruções divinas, as instruções bíblicas, é onde há destruição, pessoal. O templo religioso lá em Jerusalém, ele foi destruído não porque o templo deveria ser destruído, mas foi porque o povo, os religiosos, que se diziam religiosos, não seguiram a palavra de fato. Eles eram corruptos, tanto é que as pessoas dentro do templo, eles permitiam que as pessoas vendessem animais para sacrifício. E isso, as pessoas do templo, os mestres da lei, aqueles que cuidavam do templo naquela época, se aproveitavam dessas vendas, né? Enfim, pessoal, isso acontece até hoje. Só que eu quero dizer o seguinte, não só limitado, não só às igrejas, se limita isso às igrejas, mas ao poder público como um todo. Todo o Estado hoje, ele foi corrompido, a sociedade ela foi corrompida. A organização social, né, que é o Estado se organizando em leis, está tudo corrompido, pessoal. As leis estão todas corrompidas. Todo o poder público foi corrompido. Há corrupção em todas as partes. Então, o que acontece com essas cidades? Elas vão ruindo, elas vão virando pedra, pessoal. Vão ficando abandonadas, vai virando um deserto. Porque para tudo existe um propósito, pessoal. Se você se une a alguém para formar uma família, existe um propósito. Se você perde o propósito, se você deixou de focar em Deus, perdeu o foco de Deus, não sabe para onde está caminhando, isso vai ser uma destruição, você vai se perder. Então, pessoal, o que eu queria falar? Tudo isso para falar o seguinte, que a gente não pode perder o foco em Deus, nós não podemos deixar de compreender a vontade de Deus em nossas vidas, porque à medida que nós vamos crescendo, se nós formos crescendo desordenadamente, sem saber para onde estamos indo, sem saber o porquê estamos fazendo tal coisa, não há mais razão de ser. É o que acontece com muita gente que acha que eu vou seguir por esse caminho porque eu acho que é certo, não se pergunta, e aí a família começa a se desestruturar, tudo começa a se desestruturar e você se pergunta, olha para o céu e pergunta por quê. Em algum momento, pessoal, você tem que compreender, em algum momento alguém errou. Alguém errou. Talvez o que está acontecendo agora, né, com o Brasil, no mundo, a gente tem que procurar esses locais afastados da cidade. Em Apocalipse fala que fugir para os montes, né, quando estiverem acontecendo os sinais, né, e fugir para locais afastados das cidades, pessoal, porque as cidades a gente encontra oportunidades de negócio, a gente encontra dinheiro fácil, emprego fácil, produto facilmente, porque ali todo mundo vem para manter o comércio, para fazer o comércio ali. Então é fácil encontrar qualquer tipo de negócio, mas também é fácil encontrar corrupção, é fácil encontrar prostituição, é fácil encontrar gente mentindo, passando a perna no outro, gente prejudicando o outro, planejando, maquinando coisas más contra o outro, a inveja, enfim. Quando você para de olhar para o céu, né, para o verde, para a natureza, quando você deixa de contemplar as coisas de Deus,
e você passa a olhar para o próximo, para o que o próximo está fazendo ou está deixando de fazer, ou eu tenho que basear minha vida porque o próximo está fazendo isso, eu também tenho que fazer isso porque o próximo fez também, se eu não conseguir, então, poxa, ele tem que se ferrar também de algum jeito, sabe? A inveja, sabe? A gente tem que procurar o foco, saber o porquê, qual o propósito, o nosso propósito de vida. Porque senão a vida fica sem sentido e fica vazia. E o nosso templo, né, ele fica em ruínas. Muitas vezes as pessoas não entendem que a depressão é perder o foco. O primeiro rei que foi ungido em Israel, Saul, ele deixou de fazer algo que o Eterno pediu e foi fazendo as coisas do seu próprio coração, achando que estava fazendo o que era certo, né? Julgando ele que estava fazendo o que era certo. Mas ele deixou de tentar compreender o porquê, né? E fez as coisas do seu próprio entendimento, do seu próprio coração. E a Bíblia fala que uma tristeza muito grande, um espírito maligno que lhe trazia muita tristeza, né? Deus se afastou, tirou aquele que trazia a unção dele, ele não deixou de ser rei, porém, ele perdeu a capacidade de discernimento e saber o que Deus queria dele, porque ele se afastou tanto, ele seguiu tanto o seu próprio coração e perdeu o sentido da vida, né? E a Bíblia fala que Davi tinha o Espírito de Deus, né? E quando Davi tocava a harpa, né? Tocava para ele, louvava, a presença de Deus se enchia aquele lugar e ele sentia alegria, né? Saul sentia alegria. E Saul começou a sentir a inveja de Davi, né? E Saul ainda nem sabia que Davi havia sido ungido. Mas Saul já queria destruir Davi, aquele cara que trazia alegria para ele, que ele estava num estado de depressão, enfim. Então, se você é uma cidade em ruínas, pessoal, se alguém está ouvindo essa mensagem, procure, busque a Deus, peça perdão pelos seus pecados. Você talvez não saiba o que você fez, que caminhos você percorreu, mas volte, tente compreender Deus na sua vida, qual o seu propósito de vida. Depois que você compreender, faça o que tem que ser feito e entenda, aquilo que Deus pede para a gente fazer é leve. E a gente, quando faz, mesmo que seja contra alguém ou contra, não vou dizer contra alguém, mas contra pessoas que odeiam a Deus, ou contra, por exemplo, pregar hoje, falar das coisas de Deus, muitas vezes as pessoas são rejeitadas. Então, se você vai ser rejeitado por uma parte das pessoas que odeiam a Deus e as coisas de Deus, o direcionamento de Deus, então, meu irmão, você está fazendo algo para Deus, você está juntando tesouros no céu. É Deus que está, porque a Bíblia fala que a nova Jerusalém, que vai descer do céu, é incorruptível. É uma cidade que vai entrar pessoas incorruptíveis. Então, ela não vai ser uma cidade, ela vai ser uma cidade que vai ser plenamente iluminada pela lei de Deus, pelo direcionamento de Deus. Então vai ser só amor, vai ser só tranquilidade, vai ser só alegria,